meu querido aluno do 8º ano, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Gilmar. Estamos aqui para a nossa aula do módulo 8, lá na sua página 78. Então pegue o seu material, ângulo, abra aí, se organize direitinho, porque nós vamos estudar agora predicado verbo nominal e o seu predicativo. Aí já estou até vendo você perguntando: mas meu Deus do céu, lá vem de novo esse negócio de predicado, Jesus amado. Pois é assim mesmo, tem que ter um pouquinho de paciência. Esse tema é importante para a gente poder entender o funcionamento da língua. Então, fique tranquilo que é mais fácil do que você pensa. E para entender o predicado verbo nominal e o seu predicativo, obviamente você tem que pensar um pouquinho lá atrás. No módulo 5 a gente falou sobre predicação verbal, complemento verbal, o objeto direto, indireto, lembra? A gente falou bastante sobre isso. E vamos dar o nosso pontapé inicial, então, para entender o predicado verbo nominal. Mas, para isso, a gente precisa fazer uma revisãozinha sobre os tipos de predicado. E aí entra nessa revisão também predicação verbal, obviamente. Então, nós temos dois tipos de predicado, o predicado verbal e o predicado nominal. Lembra-se disso? O predicado verbal, para que você retome aí, é importante ter em mente o seguinte: o núcleo do predicado verbal sempre vai ser o verbo. E esse verbo vai ser transitivo ou intransitivo. Como assim, professor? Ah, meu Deus do céu, verbo transitivo, intransitivo, já não lembro mais nada. Calma, meu querido aluno, você vai se lembrar. Esses verbos são os verbos que indicam ação. Então vamos lá. Correr, sair, ventar, comer, viver, dentre tantos outros verbos que indicam ação, certo? Mas você precisa se lembrar que existe uma peculiaridade para cada um desse tipo de verbo, certo? Por exemplo, os verbos intransitivos. Como é que eles são? Os verbos intransitivos, como o próprio nome diz, são aqueles verbos que não pedem complemento. Perceba que na formação da palavra intransitivo existe um termo de negação, in. Esse termo quer dizer que não tem necessidade de complemento. Então vamos ver o exemplo. O avião decolou. Aqui nós temos o verbo decolar. Se decola, decola. Simplesmente isso. Você precisa de algum complemento para poder entender a informação dada pelo verbo? O avião decolou. Pronto. O verbo por si só é suficiente para passar toda a mensagem que a gente necessita. Então, decolar não precisa de complemento verbal. Por isso, é um verbo intransitivo. Simples, percebeu só? Agora, vamos ver mais um exemplo. O casal vivia em paz. Aí você me vem: Ah, mas esse daqui tem um complemento, em paz. Não, e eu vou dizer para você, pequeno aluno, em paz não é complemento, é um adjunto adverbial de modo. O modo, como o casal vivia, em paz. Portanto, o que é que está relacionado ao verbo intransitivo? Os adjuntos adverbiais, por exemplo. Eles podem vir após o verbo ou antes do verbo, não importa. Mas o adjunto adverbial não vai servir de complemento para esse verbo. O verbo não precisa de complemento. Veja que, se eu retirar o em paz, dá na mesma coisa. O casal vivia. Todos nós vivemos. Todos nós vivemos de algum modo. Todos nós vivemos bem, vivemos mal. Não sei, você pode pensar em qualquer exemplo aí. Vivemos em paz, vivemos em guerra, vivemos de qualquer maneira, de qualquer modo. Então, eu posso indicar um modo, um adjunto adverbial de modo para o verbo viver. Certo? Outros exemplos de verbo intransitivo. Saí hoje. Saí. Hoje é um adjunto adverbial de tempo. Eu poderia simplesmente dizer saí. Outro exemplo. Cheguei. O verbo por si só indica, já me diz toda a mensagem completa. Por isso é um verbo intransitivo. Eu não preciso de um complemento para ele. Eu poderia falar cheguei hoje de manhã. Mas eu não preciso. Cheguei já é suficiente. Outro exemplo. Ela entrou. A bateria do celular, do carro, morreu. Esses verbos, somente eles dizem a mensagem que nós precisamos, sem a necessidade de um complemento para fazer com que tenhamos a possibilidade de compreender a mensagem por completo. Certo? Agora vamos ver os verbos transitivos. Vejam este exemplo.
A garota soprou a vela. Olha como é diferente nesse caso. Quem sopra, sopra alguma coisa, certo? Sopra o quê? Nesse caso, o complemento vem para trazer um sentido para este verbo, certo? Soprou algo, soprou a vela. Outro exemplo, a garota gosta de bolo de aniversário. Quem gosta, gosta de algo. Se eu dissesse simplesmente a garota gosta, assim, sem mais nem menos, fica algo faltando aí, né? A garota gosta. Tá, tudo bem, gosta do quê? Percebe que eu preciso de um complemento? Por isso esses verbos são chamados de verbos transitivos. Aqueles verbos, para que você entenda a mensagem completa, é necessária a inclusão de um complemento, certo? Outro exemplo, cumprimentei meu amigo. Se você cumprimenta alguém. Quem? Esse quem é o objeto direto, é o complemento do verbo cumprimentar. Acredito em você. Quem acredita, acredita em algo, em alguém, certo? Então, novamente, você tem o complemento aí. Esse complemento recebe um nome diferente, dependendo do verbo. Por exemplo, soprou a vela é o objeto direto. A vela é o objeto direto, lembra? Porque quem sopra, sopra algo. Esse algo é o objeto direto, é o complemento do verbo soprar, que a gente já viu lá atrás no módulo 5. Quem gosta, gosta de algo. Então, como nós temos a presença da preposição de, esse objeto do verbo gostar é um objeto indireto. Coloque sempre isso na sua cabeça. Se o complemento está ligado ao verbo através de uma preposição, o objeto é indireto, certo? Veja no caso do acreditar. Acredito em você. Olha a preposição em. Quem acredita, acredita em. É impossível falar acredito você. Fica estranho, né, para a gente. Nós temos a necessidade de colocar a preposição em, para que faça sentido. Mesma coisa do verbo gostar. Quem gosta, gosta de. Não dá para falar, eu gosto do bolo de aniversário. A preposição se faz necessária aí nesse momento para fazer a junção do complemento e o verbo. Quem gosta, gosta de. Então, sempre que você tiver um verbo e o complemento ligado ao verbo através de uma preposição, saiba que se trata de um complemento objeto indireto. Tudo bem? E aí nós falamos então dos casos de predicado verbal, em que esses verbos que indicam ação serão o núcleo do predicado verbal. Por isso o nome, predicado verbal, o núcleo é um verbo. Agora vamos ver os casos de predicado nominal. Predicado nominal, o próprio nome diz. O que é que vai ser o núcleo? Um nome, certo? Por isso é chamado predicado nominal. E os verbos desse predicado são verbos diferentões, porque eles são chamados verbos de ligação. E a sequência fica essa daqui: sujeito, verbo de ligação, mais um predicativo. Esse predicativo é que é o núcleo do predicado nominal, certo? Por isso, predicado nominal. Predicado será o nome, o predicativo. Lembrando que o predicativo vai ser representado por um nome que será um adjetivo na maioria das vezes, mas pode ser um substantivo que assuma o valor de adjetivo. E os verbos de ligação usados nos predicados nominais são estes: ser, estar, ficar, continuar, parecer, tornar-se, e outros que podem aparecer como verbo de ligação, certo? Como é o caso do verbo andar, por exemplo, que pode ser tanto o verbo que indica ação como o verbo de ligação. Por isso é importante entender a diferença entre um predicado e o outro. Tudo bem? Porque, por exemplo, eu andei depressa é uma coisa. Agora, se você disser eu andei doente, já mudou. Eu andei doente, doente é predicativo. Então, o verbo andar passa a ser verbo de ligação. Vamos ver alguns exemplos. O dia está claro. O verbo estar, que a gente já sabe que é um verbo de ligação. E claro, que é a característica desse dia, ou seja, é o adjetivo usado para caracterizar o dia. Esse adjetivo é o nosso predicativo, dentro do predicado nominal.
O adjetivo sempre vai ser chamado de predicativo dentro do predicado nominal, certo? Só o adjetivo, professor? Não, não só o adjetivo. Pode ser um substantivo que esteja sendo usado com valor de adjetivo. Então, esse substantivo com valor de adjetivo também será chamado de predicativo. Por exemplo, quando eu falo eu sou professor, professor tem função de adjetivo aí, de predicativo, certo? Mas, na verdade, professor nada mais é do que um substantivo que assumiu o valor de adjetivo, ou seja, passou a ter função de predicativo. Tudo bem? Outro exemplo. Você ficou contente. Novamente, o verbo ficar, que a gente viu lá atrás, é um verbo de ligação. E contente, o nosso adjetivo, que está fazendo referência ao nosso sujeito você. Portanto, contente, predicativo do sujeito. A mesma coisa de o dia está claro. Claro faz referência ao sujeito, o dia. O dia é o sujeito da oração, certo? Portanto, claro é um predicativo do sujeito. Mas aí eu estou vendo você já levantando a sua mãozinha e falando, mas professor, e o predicado verbo nominal, como é que funciona esse negócio? Pois bem, super fácil. Por que é que a gente teve que fazer a revisão do predicado verbal e do predicado nominal? Porque o predicado verbo nominal é justamente a junção desses dois. Então vamos ver o exemplo. Ele saiu, certo? Saiu, um verbo intransitivo. Eu não preciso de mais nada depois dele para poder entender o sentido da frase. Um verbo que indica ação. Portanto, um predicado verbal, certo? E um outro exemplo. Ele está contente, que você já sabe. Olha o verbo de ligação, verbo estar, mais um predicativo, contente. Esse predicativo se refere ao sujeito, ele. Ele está contente. Muito bem, aí você tem o nosso predicado nominal. Agora, o que é que acontece se você tentar juntar essas duas frases? Ele saiu e ele está contente. Como é que ficaria? Ele saiu contente, certo? A partir do momento em que você faz essa junção, ele saiu contente, um dos verbos desaparece. Qual foi? O verbo estar. Percebe? Ele saiu, ele está contente. Ele saiu contente. Não ficaria bem dizer ele saiu está contente. Não daria certo. Então, ele saiu contente. Nesse momento, você fez a junção do predicado verbal com o predicado nominal. E o que é que acontece? Você passa a ter os dois predicados ao mesmo tempo, os dois tipos de predicados ao mesmo tempo. Portanto, vai ser chamado de predicado verbo nominal, certo? Outro exemplo. Achei você muito inteligente. Achei você, predicado verbal. Você é muito inteligente. Predicado nominal, o verbo ser. Lembra? Verbo ser, verbo de ligação. Você é muito inteligente. Só que nesse caso, os dois predicados foram unidos. Achei você muito inteligente. Certo? Então, você tem aí também um predicado verbo nominal. É importante diferenciar o seguinte. Eu tenho, no primeiro caso, ele saiu contente, um predicativo do sujeito. Por quê? Contente? Quem é que está contente? Quem é que saiu contente? Ele. Quem é ele? É o sujeito. Então, predicativo do sujeito. Agora, veja embaixo. Quem é inteligente? Você. Mas é você que é o sujeito dessa oração? Não. O sujeito dessa oração é um sujeito oculto. Eu achei você muito inteligente. Quem é que achou você muito inteligente? Eu. Portanto, o sujeito, eu. Você é o objeto direto do verbo achar. Então, inteligente não é predicativo do sujeito, é um predicativo do objeto. Então, tem que estar atento a esse tipo do predicativo, tá bom? Essa explicação, essa revisão feita, essa explicação acerca dos tipos de predicado e agora um novo tipo de predicado que você acaba de aprender, predicado verbo nominal, já é suficiente para que você possa fazer a tarefa das páginas 81 e 82. Então, se dedique às suas atividades. Página 81 e 82, do exercício 1 ao 4, você vai fazer essas atividades do 1 ao 4. Vai fazer também o teste 1 da página 86 e a tarefa 1 do Em Casa, lá na página 87, certo? Então aí se dedique, faça com carinho as coisas e bons estudos. Até a próxima, pessoal!